E agradecer as palavras de todos os meus colegas. Muito obrigado pela vossa presença. O meu nome é João Carvalho. Efetivamente sou formado em Ciência Política. Queria dizer que o projeto, contextualizar um bocadinho a criação do projeto. O projeto foi apresentado e formulado na primavera do ano passado, ainda antes deste processo de mediatização que está a decorrer, como é natural, por ser um tema especialmente complexo, de interesse público. Porque é que o projeto decorre? Decorre de, quando eu era jovem, mais jovem do que supostamente sou hoje, ter crescido com a agricultura não dava dinheiro em Portugal, e a agricultura é uma atividade que estava ao abandono, e ao longo do meu crescimento ter assistido a uma transformação na agricultura portuguesa. Uma transformação essa, que é a reestruturação e o reaproveitamento dos campos, e acompanhada por os processos de fluxo imigratórios, que é a minha área de especialização em termos académicos, é a imigração, não tanto a agricultura. No entanto, a relação entre a migração e a agricultura já teria sido estabelecida anteriormente. Em grande parte também em Inglaterra já havia muita literatura sobre o trabalho dos portugueses nos campos agrícolas ingleses e dos trabalhadores do leste europeu, dos quais a agricultura inglesa está fortemente dependente, e foi o sítio onde eu fiz a minha formação, portanto já sabia que seria um fenómeno que teria alguma interligação. Mas a intensidade com que o fenómeno se está a desenvolver em Portugal tem sido, de certa forma, uma surpresa positiva. Acho que o desenvolvimento da atividade económica no Alentejo em termos agrícolas, acho que é um dado positivo que deve ser do interesse público. Queria-vos mostrar o site do projeto, ou seja, o imigalalentejo.wordpress.com. O site do projeto foi criado exatamente para ser o nosso cartão de apresentação. O projeto depende exatamente da colaboração tanto dos empregadores como dos trabalhadores estrangeiros. Dessa forma, quisemos criar o nosso cartão de visita seria o site, onde podem ver a equipa de investigação, do quais queria destacar como um membro da equipa de investigação, que não está cá, que é Cláudia Pereira, que já desenvolveu investigação sobre os fluxos imigratórios para o Alentejo, sobre os nepaleses. E existe outro membro muito importante da equipa de investigação que está na audiência, que é o Sandro, que é o nosso investigador que está localizado no terreno, exatamente em Évora, que tem sido a nossa carta. Tem sido ele que tem estabelecido a ponte entre o projeto em Lisboa e realmente o terreno, que tem tido um trabalho essencial. Em termos de metodologia, é o que eu irei publicar. Publicações é onde, por exemplo, poderão consultar os slides destas apresentações. Se quiserem utilizar as fontes estatísticas, os dados estatísticos, poderão depois nos entrar em contato. Mas aqui publicámos o seminário de apresentação. Porque está cortado. E iremos adicionar, temos uma recolha de imprensa das notícias que são publicadas no Público, que é um jornal do qual temos a assinatura, onde temos a fazer as compras de jornal, e então o Sandro montou um mapa muito engraçado que vai permitindo ver as notícias pela região pelas quais elas estão associadas, basicamente. Nós não selecionamos as notícias de alguma forma, não há nenhum critério de seleção, a não ser que envolve a imigração, a agricultura e o Alentejo. Portanto, o conteúdo das notícias foge-nos completamente ao nosso alcance, são positivas, negativas. O objetivo é tentar fazer um apanhado e disponibilizar para a futura pesquisa, e que também tem sido uma fonte importante de dados para nós próprios. Relativamente... Não me faz fugir, agora fechar atrás. Haverá mais hiperligações externas, que são outros sites, a importância, a solidariedade imigrante, Rural News, quem tiver literatura sobre imigração e trabalho rural, e os nossos contactos. Portanto, este é o nosso cartão de visita na internet, e aqui também onde iremos disponibilizar os inquéritos, questionários, mas pretendemos que já iremos passar, que sejam passados. Ok. Voltando então à minha apresentação. Qual era o nosso objetivo de fazer o seminário de apresentação? Era apresentar-nos. Nós fazemos o meu trabalho, é uma equipa interdisciplinar, tenho colegas de Geografia, Sociologia, Ciência Política. O meu trabalho, normalmente eu acho que a questão de imigração é uma questão de política, não é uma questão de polícia. Portanto, a mim não me interessa fazer nenhum trabalho policial. O que me interessa é realmente tirar um retrato do fenómeno que se está a passar, sabendo que é um fenómeno altamente complexo, porque tem altas ramificações. Mas isso é a imigração e é interdependente com vários aspectos da sociedade, como a habitação, o mercado laboral, questões culturais. É daí ser um desafio particularmente aliciante. Ok, o projeto, é importante realçar que o projeto é o financiamento do Fundo de Asilo, Migração e Integração,
coordenado pelo ACE. É resultado de uma parceria entre o Audax e o CIES, dois centros de investigação do ISCTE. Então, basicamente, será o que nós vamos ver nesta apresentação. Eu não vos irei massacrar com fundamentos teóricos e académicos. Queria só passar-vos qual é os objetivos, a metodologia do projeto e saber as vossas sugestões, o vosso feedback e, posteriormente, através da mesa redonda, obter mais conhecimentos sobre um fenómeno que nós temos agora a começar a estudar. O projeto teve início em novembro, mas do ponto de vista mais operacional só a partir da primavera deste ano. Os objetivos. Ok, vamos caracterizando os objetivos em três. Primeiro, queremos identificar as características, intensidades e determinantes da procura de mão de obra estrangeira no Alentejo. Queremos saber o que é que são contratados, quais são as expectativas futuras dos empregadores às suas necessidades futuras, a característica de necessidades e determinantes para quê? Para conseguirmos tentar fazer, não de uma forma quantitativa, mas fazer uma projeção futura como é que o fenómeno se irá desenvolver no futuro no Alentejo. E que políticas públicas é que nós devemos desenvolver para que seja um fator positivo para o bem comum da sociedade do Alentejo e Portugal no geral. Analisar as características e expectativas da mão de obra estrangeira no Alentejo. Ou seja, por um lado, queremos saber dos empregadores quais são as necessidades, expectativas, do outro lado, queremos saber da parte dos imigrantes quais são as suas próprias expectativas, bem como o seu perfil sociodemográfico. Ainda este domingo estava uma reportagem da SIC, no Jornal da Noite, creio eu, em que o Presidente da Câmara de Odmira realçava que realmente se conhece muito pouco sobre a população imigrante do Alentejo. Porquê? Porque não existe nenhuma recolha de dados sistematizada sobre a população. Sabemos que são altamente qualificados, são sobrequalificados, se têm experiência agrícola, não têm experiência agrícola, se poderíamos aproveitar os trabalhadores que estão em situação de subqualificação para outras tarefas no Alentejo que seriam importantes e para a qual há falta de mão de obra especializada. Pode ocorrer. Eu vou-vos, por exemplo, realçar quando foi a vaga de imigração de leste, Portugal tinha muita falta de médicos em hospitais do interior e tínhamos médicos ucranianos a trabalhar nas obras porque o salário era bastante superior ao salário de médico na Ucrânia. No entanto, não tinham as suas competências reconhecidas em Portugal. Por fim, as expectativas da mão de obra estrangeira no Alentejo, porque é que são importantes? Porque nós queremos saber quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Isso é muito importante para também construir a política pública que nós queremos de apoio aos imigrantes e ao desenvolvimento da agricultura, respeitando todos os parâmetros. Portanto, estes são os nossos três grandes objetivos. Passando a uma certa contextualização, que a colega Alejandra já realizou. Ok, houve 3 vagas de imigração para Portugal. Como a primeira vaga foi durante os anos 90, foi substituto constituída pelos PALOP, houve 2 processos de regularização extraordinária, 93 e 96. Terão entrado de 60 a 70 mil imigrantes durante a década dos PALOP, e no final da década de 90 e início de 2000 há uma expansão muito significativa de imigração em Portugal. E tal como agora, foi de origens completamente inesperadas. Porque os ucranianos nunca tinham tido uma relação com Portugal, até então. E então, quando o CEF começa a detectar a entrada de imigrantes de leste em Portugal, ao início não tinha explicação. Não é? O que é que aconteceu? Havia uma forte procura de mão de obra, como vocês sabem, do setor da construção civil e obras públicas, graças à construção da Expo 98, o investimento grande de obras públicas, bem como o investimento em habitação privada, e gerou-se uma bolha que fez que, ao mesmo tempo, uma elevada procura de mão de obra desqualificada, enquanto os portugueses emigravam para os estrangeiros, portugueses desqualificados. Foram para o estrangeiro realizar trabalhos agrícolas, trabalhos da construção civil na Alemanha e, por sua vez, tiveram que ser substituídos em Portugal. Com a segunda vaga de imigração em Portugal, entraram 170 mil imigrantes no espaço de 3, 4 anos, maioritariamente de leste. Foram regularizados ao abrigo do processo de regularização de 2001. Existe outra vaga de imigração, muito menos intensa, depois constituída por cidadãos imigrantes e brasileiros, a meados da década de 2000, que tem sido muito suportada. Porquê? Estas 3 vagas de imigração foram sempre suportadas por um fator apenas. Isto é o meu trabalho académico, que é o mercado de trabalho e as necessidades do mercado de trabalho. As necessidades, a elevada procura de mão de obra desqualificada em setores com utilização intensa de mão de obra. Que setores são esses? São setores em que os custos de produção, mais de 30% estão relacionados com a mão de obra. Seja o quê? Restauração, construção, agricultura. São setores, os hospitais, a saúde também é um setor onde há uma forte dependência da mão de obra. Não pode ser administrados cuidados de saúde sem termos os enfermeiros e os médicos. Portanto, e
Quando fechei esta última peça de investigação, disse que poderia haver uma nova vaga de imigração para Portugal num destes setores, onde existe uma elevada dependência de mão de obra. Nomeadamente, nós estamos a assistir agora, é a agricultura em Portugal. Em como a Alejandra retratou, houve um período em que há o êxodo da população do Alentejo, e neste momento, mesmo apesar do declínio da população, tem havido um crescimento da população estrangeira que veio exatamente substituir a população nativa, por razões de diversos motivos, diversificou e se deslocalizou para outras secções. Portanto, este é mais ou menos o vaga de imigração hoje que existe para o Alentejo, não é distinta daquelas, só o setor económico é que é diferente daquele que foi, por exemplo, no início de 2000.